Olha só, hoje estaremos falando sobre um tema forte, sobre as pontes de acesso que são destruídas. O que é que destrói pontes de acesso? O que é que tem destruído o acesso a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus? O que é que tem destruído o acesso com outras pessoas? Fica aí, Deus vai falar contigo agora e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabemos que todas as bênçãos chegam por meio de uma porta de acesso com outras pessoas. Você nunca será promovido na sua vida respeitando ou valorizando alguém que você desrespeite. Deus não pode mudar a sua vida até que Ele mude a pessoa a quem você tem acesso. Um dos principais motivos que tem destruído a nossa ponte de acesso com outras pessoas, com Deus, com a Trindade Santa, é o desrespeito. Em primeiro lugar, é o desrespeito, sim. A Bíblia diz que então subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho, os rapazes começaram a zombar do profeta Elias, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. A Bíblia diz que o profeta, olhando para trás, dizendo: eu vos amaldiçoo, vos em nome do Senhor. E saiu duas ursas do bosque e feriu ali aqueles jovens, lá no 2 Reis, capítulo 2, 22. Pessoas jovens que estavam chamando, desrespeitando o profeta Elias. Ele diz: eu vos amaldiçoo no nome do Senhor. E logo duas ursas saiu e despedaçou 42 jovens. Sabe o que é isso? Desrespeito para com o homem de Deus. Sim, a Bíblia diz: os que escandalizavam-se em Jesus. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria, na sua própria casa. Mateus 13, 57. Muitas vezes só valorizamos aqueles que vêm de fora pregar, aqueles que são conferencistas, aqueles poliglotas, aquele que vem numa linguagem difícil de interpretação, onde muitas vezes não tem nem no dicionário, na gramática, em outras coisas. Essas pessoas sim valorizamos, pessoas que cobram cachês altos, pessoas que dormem em hotéis de 5 estrelas, 6, 7, mas ninguém gosta de valorizar os que estão de casa. Ei, vamos valorizar. A Bíblia diz que todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores, porque são dignos de honra, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. Devemos honrar os nossos patrões, porque afinal de contas é deles que provém o salário, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Irmão Júlio, se eu tenho senhores crentes, a Bíblia diz que se nós temos senhores crentes, não devemos desrespeitá-lo por ser nossos irmãos, não, antes devemos servir melhor. Irmão da igreja, sirva melhor a ele, respeite-o, não desonram, para que a porta de acesso não feche. A porta está fechada. Será que nós não estamos desrespeitando as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho? Desrespeito. Devemos honrar as pessoas, respeitar as pessoas. Segundo lugar, que tem destruído as pontes de acesso para com as pessoas, é o desacordo. O desacordo tem destruído as pontes de acesso nesses últimos tempos. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. É o que a Bíblia diz. Como é que vão andar dois juntos se um não estiver de acordo? A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Provérbios 15, versículo 1. É o que a Bíblia diz. Palavra dura suscita ira. Desacordo. Deus não está no desacordo. A Bíblia diz: e como ficaram entre si, discorde, se despediram, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Ninguém estava de acordo com o que Paulo estava dizendo.
lá em Atos 28. A Bíblia diz que houve uma contenda certa vez entre Paulo e Barnabé tão grande, aleluia, por causa de Marco, mas cada um foi para o seu lugar pregando a palavra e Deus foi com eles, mas não continuaram no desacordo. Olha, Paulo, vai pregar para lá que eu vou pregar para cá, nós não estamos em acordo e Deus abençoou. Certa vez a Bíblia diz que quando os pastores de Abraão e de Ló começaram a prosperar, a Bíblia diz que Abraão olhou para Ló e disse: Ló, não vai haver contenda entre mim não. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O importante é que nós não possamos vivermos mais em contendas. O diabo tem colocado divisão no meio do povo de Deus. Divisão é algo também terrível que destrói a ponte de acesso na família, na igreja, na escola, no trabalho e com Deus. A Bíblia diz que perversidade há no coração, todo tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Deus abomina testemunha falsa, que profere mentiras, o que semeia contenda entre os irmãos. Deus está abominando esse tipo de coisa. O homem perverso, a Bíblia diz que levanta contenda. O difamador separa os maiores amigos. Irmão Júlio, onde é que está isso? Provérbios 16, 28. Olha só a divisão, o difamador, o que é que acontece? É terrível. A Bíblia diz que rogo-vos, pois, irmãos, que note aqueles que estão causando dissensões, escândalo contra a doutrina que vocês aprenderam. Romanos 16, 17. Leia lá em Romanos 16, 17. O que é que Paulo vai dizer? Rogo, note aqueles que estão causando escândalo. Note aqueles que estão contra a doutrina, provocando por aí confusão, e se apartai dos tais. A divisão é algo tão terrível que é comparado a uma obra da carne. A Bíblia diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias. E o que é que acontece, irmão Júlio, com aqueles que praticam a obra da carne? Vos declaro, Paulo falou, que os tais não herdarão o reino de Deus. Divisão. O que é divisão? Duas visões. Duas visões diferentes dentro da família. Duas visões diferentes do pastor e o co-pastor. Duas visões de professor e o aluno. Duas visões em política. Duas visões entre Deus e o homem. Pecado, santidade. Santo, profano, bem e o mal. Duas visões. Deus não está no meio de divisão. Isso destrói as pontes de acesso. Em quarto lugar, por que é que você não está conseguindo ter acesso a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, no trabalho onde você está? Que destrói muitas vezes a ponte de acesso. Decepção. A Bíblia diz: como um dente quebrado e um pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Que palavra forte. Depois você lê lá em Provérbios 25, 19. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse boas uvas, veio produzir uvas bravas. Isaías 5. Deus esperava boas uvas de Israel, bons frutos, boas obras. E Deus disse: vocês não produziram o que eu esperava. Pelo contrário, deram uvas brabas. Coisa terrível é nós esperarmos algo de alguém e aquela pessoa vir com uma coisa totalmente contrária. Decepção. Destrói pontes de acesso em todos os lugares. As
pessoas já não confiam mais em ninguém. Tá difícil de confiar nas pessoas, porque a cada dia somos decepcionados por pessoas que não esperávamos. O que é que destrói, em sexto lugar, pontes de acesso, irmão Júlio, no meu trabalho, na minha repartição, na minha intimidade com Deus? A distração. A Bíblia diz: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, vai cessar a contenda. Distração, Provérbio 26, 20. Nada façais por contenda, por vanglória. Só o que as pessoas têm feito hoje. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Esse versículo é muito forte. Ninguém faça coisa alguma por contenda, não. Para se vangloriar, para ganhar nome, para aparecer no status dos outros. Não, para ganhar fama. Você já olhou nos podcasts de hoje em dia? Chamam pessoas famosas para deixar o podcast dele famoso e o outro mais famoso ainda. Nada façais por vanglória. Mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quem é que quer considerar o outro superior a si mesmo? A gente só quer muitas vezes considerar o presidente da república. Muitas vezes um camarada que tenha 2, 3 graduações, mestrado, doutorados. Será que estamos fazendo o que nem Jesus fez? Que sendo Deus, lavou os pés dos apóstolos. Sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a semelhança de servo. Olha só que palavra forte. Vamos meditar em Filipenses 2. Cada um considere os outros superior a si. Por que isso, irmão? Porque o teu semelhante, o meu semelhante, é a imagem e semelhança de Deus também. Distração. Sétimo lugar. O que é que tem destruído as pontes de acesso? É engano. Engano tem destruído pontes de acesso em todos os lugares. A Bíblia diz que, respondendo, Jesus disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. Que ninguém vos engane. Estamos muitas vezes sendo enganados com falsas notícias, com fake news. Notícias que atemorizam as pessoas cada vez mais. Notícias de terceira guerra, notícias de um novo vírus. Para ficarmos amedrontados dentro das nossas casas, dos nossos lares, não buscarmos mais a Deus. Notícias de que Jesus não vai voltar mais. Notícias que é necessário investir mais em si mesmo, porque esse negócio de Jesus não vai voltar mais. Engano, falsos cristos, falsos doutores, vãs filosofias. Engano tem destruído pontes de acesso. A Bíblia diz que ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas, por estas coisas vem a ira sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, 6. Ninguém vos engane. A Bíblia diz: porque há muitos desordenados, faladores vãos enganadores, principalmente aqueles que são da circuncisão. Tito 1,10. A Bíblia diz que não há nada encoberto, que não há de revelar-se. A Bíblia diz que não há nada oculto, que não venha se manifestar, mas cedo ou mais tarde a bomba vai explodir e tudo vai vir à tona. Vai chegar um dia em que Deus vai julgar o segredo de todos os homens. Esse dia está próximo. Pessoas que se escondem dos outros homens, pessoas que escondem-se, as que nem Naamã que se escondia, a sua lepra por trás da sua farda, por trás das suas estrelas. Mas Deus sabe de tudo e de todos. Deus tem olhos como chamas de fogo. De Deus ninguém se esconde, não. Ninguém se esconde de Deus. Por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas?
motivações erradas. Pedimos muitas vezes coisas para se desfazer de outros. Oração que Deus não vai responder. Por que Deus muitas vezes não vai responder a tua oração? Porque muitas vezes tem pecado encoberto no nosso coração, e a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre a gente e o nosso Deus. Porque que muitas vezes as nossas orações não são respondidas, ídolos no nosso coração, como diz lá em Ezequiel 14. Sabe por que é que a minha oração, a tua oração muitas vezes não é ouvida? Porque nós não estamos dispostos a perdoarmos. Corações amargurados, corações cheios de raiva. E a Bíblia diz, quando tiverdes orando, se pedirdes, a se lembrar que tem alguma coisa contra o teu próximo, perdoa primeiro. Sabe por que nossas orações não estão sendo ouvidas? Falta de generosidade. A Bíblia diz que coisa forte é isso aqui. A Bíblia diz que o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também vai clamar e não vai ser ouvido. Irmão Júlio, onde é que está isso na Bíblia? Provérbios 21, 13. Que versículo forte. Falta de generosidade. Vamos clamar e também não vamos ser ouvidos. Por quê? Porque estamos tapando os ouvidos para o clamor do pobre, para o clamor dos que estão pedindo ajuda a gente. Sabe por que as nossas orações muitas vezes não são ouvidas? Maus tratos com os próximos, falta de fé. Falta de fé. Então o que é que eu faço, irmão Júlio, para ser ouvido pelo meu Deus? O que é que eu faço para esses obstáculos, para essas coisas que têm impedido as minhas pontes de acesso ser quebrado? O que é que você deve fazer para Deus ouvir a sua oração? Orar ao Pai. A Bíblia diz que na verdade vos digo que tudo quando pedirdes ao meu Pai em meu nome vos será dado. João 16, 23. Orar no nome do Pai. Segundo lugar, o que é que eu faço, irmão Júlio, para Deus me ouvir? Ore em nome de Jesus. Se pedirdes alguma coisa no meu nome, eu farei. Se amardes, se guardar os meus mandamentos, ore em nome do Pai, ore no nome do Filho, seja uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Irmão Júlio, não sei orar. A Bíblia diz que quando não sabemos orar, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Gema, chore. O que é que eu faço para Deus me ouvir, irmão Júlio? Para derrubar essas barreiras? Você deve orar, aleluias, em harmonia com a palavra de Deus. A Bíblia diz que se nós estivermos em Deus e a palavra deles estiver em nós, tudo quanto pedirdes no nome dele vos será feito. Eu sou meio que invocado com certas coisas, porque Jesus diz, tudo que pedirdes no nome dele vai receber. A palavra de Cristo tem que estar em mim, eu tenho que estar nele. Jesus é a videira, nós somos as varas. Se Deus não está me ouvindo, será que eu estou realmente ligado na videira ou estou só encostado na videira? Tem alguma coisa errada acontecendo. O que é que eu faço para Deus me ouvir? Você deve orar com fé, não duvidando, isso é importante. Muitas vezes oramos só para cumprir uma liturgia. Mas a Bíblia diz, peça, porém não duvidando. Peça com fé, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levada de uma parte para outra. É o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Vai para o mar, vai para a praia e veja o que é que as ondas saem. Vai e volta. Jesus diz, pois é, quando vocês orar, lembre-se dessas ondas aí, ó. Vão e voltam. As orações batem no teto e voltam. Por quê? Porque não está tendo fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que importa que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o amam e que o buscam. Fé. E aqui eu vou encerrar minha palavra. O que é preciso, irmão Júlio, então, para Deus me ouvir?
Ore sempre com louvor, com ação de graça. A Bíblia diz que não devemos estar inquietos em coisa alguma antes. As nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graça. É Filipenses 4,6. Ação de graça. Louvor, gratidão. E aqui eu encerro a minha palavra. Se você gostou dessa palavra, se inscreve aí no canal. Tem um nome aí embaixo, se inscrever. Se inscreve aí, compartilha com pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Guarda esse ensinamento no teu coração. Ora por mim, que eu estou orando por você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.